Rapaziada, esse é mais um podcast do Tatame ao Topo, episódio de número 6. Eu me chamo Matheus Souza e tô aqui para trazer hábitos e ensinamentos que eu aprendi no tatame, trouxe para a minha vida e que vão me fazer me chegar ao topo. Ah, Matheus, que tipo de topo é esse que você fala? Pô, o tipo de topo que eu falo é a minha família, é construir minha empresa, é ter meus negócios, é ser a pessoa que eu quero ser. Uma hora eu vou fazer um podcast falando sobre essa questão de metas e botar para vocês o que eu coloquei na minha vida. Vou pedir uma moral a vocês, se inscrevam no canal, curte, comenta, compartilha, veja esse vídeo até o final. Isso ajuda muito a eu continuar fazendo esses vídeos. Eu quero estar toda terça e quinta trazendo um vídeo novo para vocês. Terça eu quero fazer o podcast, quinta-feira eu quero fazer um vídeo sobre a minha rotina, reacts, quero falar sobre Muay Thai, Jiu-Jitsu, UFC, coisas que a gente aprende na vida, coisas que eu procuro estudar para mim poder evoluir. Eu estou fazendo faculdade de Educação Física e quero trazer algumas coisas que eu vejo nas matérias lá e acho que pode ajudar muita gente na questão da forma de pensar, até na própria situação do Jiu-Jitsu, do Muay Thai. Aqui embaixo, na descrição, eu deixei o link com as minhas redes sociais. Segue a gente lá. Deixei o link também da Shopee com produtos que eu compro, indico. Lá tem acessórios de Muay Thai, Jiu-Jitsu, acessórios que eu uso para produzir conteúdo, gimbal, luz, estabilizador. Tem bastante coisa lá. Então acessa lá e dá essa moral pra gente. Antes de começar o assunto principal, eu gosto muito do Minuto da Resenha. Trago alguma coisa que está acontecendo durante a semana, que está falando na mídia, pra gente trocar uma ideia aqui e bater um papo. Essa semana teve a situação do Thiago Mendes com o Neymar. O Thiago Mendes não cumprimentou não cumprimentou o Neymar no jogo e ainda o Santos venceu o Vasco de 3-0. Como um bom flamenguista, né? Um flamenguista alucinado, eu achei muito bem feito o Santos ter dado essa porrada no Vasco, né? E assim, a atitude do Thiago Mendes foi uma bosta, cara. Aquele cara foi muito escroto. Um verme. Tem que ter caixa pra aguentar a situação agora. Porque, pra quem não sabe, a história do Thiago Mendes com o Neymar vem de muito tempo, né? Porque o Thiago Mendes jogava no Lyon. Falando nisso, o Flamengo nessa época até tava interessado nele. Loucura. E ele quebrou o Neymar no jogo, cara. Entre PSG e Lyon, em 2020. O Neymar tava sendo o melhor brasileiro da temporada, tava voando. Tanto na seleção quanto no clube, né? E ele quebrou o Neymar, cara. O Neymar ficou um tempo fora por causa dele. E teve essa rixa, né, tal. Depois veio pro Brasil no primeiro jogo, Vasco e Santos. O Thiago Mendes também fez as merdinhas dele lá com o Neymar. E ficou essa putaria. Então, assim, Thiago Mendes, você, irmão, tem que ter caixa pra aguentar isso agora porque você provocou isso. Tem que respeitar o Neymar, irmão. O Neymar é o último gênio do futebol brasileiro. Tem história pra tudo quanto é lado. Foi um dos melhores jogadores do mundo. E aí você meter essa perninha, esquece. Sabe, esquece. Você tem que aguentar o tranco agora. Eu acho que faltou muita humildade sua de cumprimentar o cara, pedir desculpa pelo que aconteceu, sabe? Mostrar que aquilo ali é só dentro de campo e que fora dele é outra situação. Querendo ou não, a soberba precede a queda, igual o Neymar falou. Vamos para o assunto principal. E o assunto principal desse podcast é um assunto que eu gosto muito. É um assunto que eu tenho como mantra e eu acho que todo mundo tem que pegar a visão disso aí. Não se distrai. Hoje em dia o mundo está com excesso de informação. E às vezes, quando a gente coloca um caminho na nossa vida, né, vamos dizer assim, a gente traça o caminho da nossa vida, a gente tem que lutar muito com as distrações de fora. Seja ela notificação de celular, comparação, excesso de informação. Pô, tem um monte de coisa que faz a gente distrair da nossa caminhada. E é aí que você tem que ter na sua cabeça que você não pode distrair, não importa o que aconteça. Durante o seu caminho você vai passar dificuldades. Durante o seu caminho você vai ter que superar os seus limites. Precisar entender, precisar retroceder para um pouco mais na frente você ganhar um pouco mais. E assim, não é nada fácil, irmão. Hoje em dia não tem nada fácil. A partir do momento que a gente escolhe um caminho e quer seguir aquilo ali, tudo fica mais difícil. Parece que Deus testa a gente, fala assim, eu quero ver até onde você vai e quando você vai.
Às vezes você fica devendo, às vezes você fica com muito dinheiro, às vezes você não tem nada, às vezes você tá bem de saúde e, e ruim de corpo, às vezes você tá bom de corpo e ruim de cabeça. Então, assim, é uma, é uma situação muito. Como é que eu vou te dizer? Não é linear, sabe? Faz curva, sobe e desce. E a gente tem que viver isso, cara. Querendo ou não, quando você coloca um propósito na sua vida, você não pode se distrair. Eu sou um cara que aprendi que hoje mesmo foi um dia bem, assim, mais ou menos pra mim. Acordei com os pensamentos bem pesados, sabe? A cabeça longe, velho. Longe. Eu não consegui praticamente focar em nada direito. Tô fazendo esse podcast aqui, mas tô com a cabeça em outro lugar. Eu tô tentando pensar no podcast ao mesmo tempo. E é essa situação que me faz brigar muito, sabe? Me faz querer muito. Porque eu tô lutando comigo mesmo contra as distrações que às vezes estão me fazendo ficar mais longe do meu objetivo. Tá ligado? É o celular que chega uma notificação. É eu comparar a minha situação com outra. Eu falo assim, pô, eu não quero comparar, mas às vezes você tá. Você se pega ali olhando a situação, irmão. Eu falo porque a gente vive o real lifestyle, né? A vida de verdade, sabe? E às vezes você fala assim, pô, por que não tá dando certo pra mim, irmão? Por que não tá acontecendo isso comigo? E faz parte do seu caminho, cara. Tá ligado? E é aí que você tem que pôr na sua cabeça, irmão. Eu preciso realmente fazer o que precisa ser feito. Tá ligado? Eu sou um cara, irmão, que eu acordo 5 horas da manhã e vou dormir meia-noite. Mas é porque eu tenho sonhos. Eu tenho vontade. Eu não posso perder essa gana. Tá ligado? Eu não posso perder isso. Porque eu quero viver muito as coisas. Tá ligado? Eu quero muito ter meus sonhos, cara. Eu quero muito realizar as coisas que eu decidi colocar na minha vida. E eu não posso me distrair disso, irmão. Eu tenho como uma meta ter minha academia de jiu-jitsu, sabe? Ter meu centro de treinamento. Eu quero um centro de treinamento de alto padrão. Não falando assim alto padrão, mas eu quero uma parada que traga uma qualidade melhor para as pessoas. Mas antes de eu chegar nessa qualidade, eu tenho que começar por baixo, tá ligado? Eu tenho que percorrer esse caminho. Eu não posso distrair. Eu não posso chegar lá, investir numa academia de alto padrão de artes marciais, um centro de treinamento, se eu souber o mínimo de artes marciais, irmão. Sem eu entender o que, que a pessoa vai chegar lá, o que, que ela vai receber. Então eu preciso percorrer esse caminho, eu preciso estudar isso, e eu preciso tirar todas as distrações em volta, cara. Eu preciso tirar isso de mim. Eu sou um cara que eu gosto de aprender muito, mas às vezes o excesso de informação me trava muito, porque você quer fazer aquela parada ali do melhor jeito possível, irmão, e você nunca faz. Entendeu a situação? Eu sou um cara que eu gosto muito de fazer vídeo, mas às vezes eu quero pegar, fazer uma edição foda que não sei o que. Mano, às vezes eu preciso do básico. Eu tenho que aprender a fazer o básico bem feito pra não pensar em outra coisa depois. É igual os vídeos do YouTube aqui, cara. Esses vídeos, assim, principalmente do Tatame o Topo, do podcast, eu procuro editar o mínimo. Procuro fazer edição mínima. Eu gosto de colocar ali os vídeos, fazer alguns recortes, tudo, e deixar no padrão, no básico. Porque é isso que eu tô vivendo agora. Eu tô fazendo o básico, tô vivendo o básico, e mais pra frente eu vou evoluir, mais pra frente eu vou aprender uma parada maneira, eu vou colocar em ação. Porque não adianta você querer aprender tudo e não colocar em ação nada. Sabe, esse ano de 2026 está sendo um ano muito diferente pra mim, porque é um ano que eu tenho que eu sei que a responsabilidade é minha, tá ligado? Eu tô com 31 anos. Ah, tô novo, tô, cara. Mas eu quero muita coisa, tá ligado? Eu tenho que começar disso agora. Eu vivi os outros anos da minha vida, vivi bem pra caralho. Não posso negar. Mas chegou um momento que não cabe mais distração na minha vida, tá ligado? Não cabe eu perder tempo com o celular, rolando ele pra cima. Não cabe, não cabe eu perder um tempo vendo novela, vendo uma coisa que não vai me agregar, sabe? É claro que eu não faço isso o tempo todo, irmão. Eu adoro ver um meme, eu adoro ver um futebol, mas tudo com período. Eu não posso ficar nisso o dia inteiro, você entendeu? Eu não posso ter isso o dia todo.
É claro, irmão, que eu tiro um dia pra descanso. Às vezes eu vou no clube, vou alguma coisa. Mas eu não vou ficar 2, 3, 4 dias. É aquele dia ali, irmão. Sabe? Eu quero chegar num ponto das coisas que eu vivo e eu falar assim, irmão, eu tô falando porque eu passei por esse caminho. Eu entendo como é isso. Eu sou um cara que eu bato cabeça demais com o tempo de uso do celular. Irmão, eu vejo isso toda hora. Pra você ter noção, eu anoto todos os dias a quantidade de tempo que eu uso no meu celular. Pra mim poder refletir daquele tempo ali. Pra mim poder refletir. Eu gosto de postar muito. Eu gosto de estar presente na internet. Até porque eu preciso vender os meus produtos. Vender o meu conhecimento. Vender o que eu aprendo. Sabe? Eu também quero ensinar as pessoas. Eu quero gerar valor às pessoas. Então eu gravo. Eu filmo. Eu uso o celular como uma ferramenta de trabalho também para poder divulgar as coisas que eu quero. Sabe? Só que tem hora que ele é meu pior inimigo, irmão. Tem hora que eu pego ele sem eu querer. No hábito. E eu preciso quebrar isso. Sabe? Esses tipos de situações gera uma frustração na gente muito grande, irmão. Sabe? Porque a gente fala assim, caralho, eu tô perdendo tempo. Caralho, eu tô fazendo. Ah, mas só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, não, irmão. Corta isso, velho. Corta essas coisas. Não se distraia. Se você fez uma linha, fez o seu caminho pra chegar ao seu propósito, você não tem que olhar pro lado, cara. Você não tem que se distrair. Você não tem que pensar no que pode acontecer ou no que vem à frente. Tá ligado? É uma situação muito louca, velho, porque assim, cara, eu tô a todo tempo brigando com alguma coisa da minha mente, irmão. E eu não se distrai, fica ali. Eu escrevo em tudo quanto é lugar. Eu tenho no meu notebook, tenho no meu quadro, eu tenho no computador do CT. Eu tenho tudo isso, sabe? E é uma situação, irmão, que às vezes tem dia que é, porra, é ruim de ficar tranquilo com isso, velho. Sabe? A gente fica muito ansioso com as coisas. Eu tento demais controlar isso, eu tento demais. Eu tiro meia hora do dia, irmão. Eu tiro meia hora do dia pra eu não ter contato com nada, sabe? Eu ponho minha cadeira lá em cima do terraço, tomo um sol e fico meia hora ali, velho. Só escutando o barulho de fora. Sem tela, sem nada, sabe? Só pra mim poder dar uma limpada na minha mente e ver se eu consigo controlar minhas emoções de acordo com o que eu preciso durante o restante do dia, sabe? Então, assim, quando eu comecei a ir no psicólogo, eu falei com ele sobre isso, sabe? E ele mesmo fala, Matheus, quando você tem um caminho a percorrer, o que mais vai ter é distração para você mudar aquilo ali, irmão. Uma coisa que pega muita gente sobre o nosso ego é a questão de dinheiro, irmão. Você tá no seu caminho. Aí você vê um cara fazendo um pouquinho de dinheiro a mais e fala assim, pô, será que eu devo investir nisso aí também? Não, cara. Você vai começar uma parada do zero, aonde você tá com a outra no meio do caminho percorrido já. É uma parada muito louca, velho, porque, tipo assim, demanda tempo, irmão. Não existe atalho pra isso, véio. Por isso que você não pode se distrair, sabe? Não existe atalho para as coisas que você quer fazer da sua vida. Não existe. É aquilo ali e é aquilo ali, cara. E isso que é muito louco. Porque assim, falando sobre efeito de comparação, tava até conversando com a Isabela agora há pouco. Você olha as pessoas, às vezes dando certo, você não inveja a pessoa, irmão. Não é invejar, você fala assim, porra, eu tô ralando tanto, por que não tá dando certo pra mim? Porra, tem hora que isso bate na minha cabeça direto, irmão. Direto. O que mais me deixa magoado às vezes é o algoritmo do Instagram. Porque, tipo assim, tem hora que você se produz pra fazer um vídeo maneiro, um vídeo feira. E aí, quando você menos espera o vídeo que viraliza, é um vídeo nada a ver, mano. Alguém soltando um peido, alguma coisa do tipo. Tá ligado? Mas assim, a gente também tem que pôr isso na balança, sabe? Pensar com outros olhos. Pô, às vezes eu apareci pra quem quer realmente ver o meu conteúdo. Entendeu? Pra quem realmente possa ser o meu cliente. Então, assim,
pra gente não ficar maluco, cara, a gente tem que, né, fechar os ouvidos para o mundo e seguir o nosso caminho. O nosso caminho nunca vai ser linear, cara. Uma hora você vai ir, você vai voltar, você vai dar 2 passos para depois das 3, você vai subir, vai descer. Isso são coisas que acontecem. Eu tenho aprendido isso, irmão, na raça. Tá ligado? Eu tenho aprendido isso na raça. Porra, meu irmão, tem hora que eu falo assim, pô, vou desanimar, não. Continuo fazendo. Não, continuo fazendo. Eu tô no modo caverna, velho. Tô no modo Silverback. Silverback ainda eu vou falar com vocês sobre o Silverback, vocês vão gostar disso ainda. Eu tô no modo Silverback, então, às vezes eu fico pensando assim nessa situação, falar, cara, será que vai dar certo pra mim? Aí vem, não se distraia, não se distraia, não deixa a PT cair, não se questiona, não siga em frente, não se distraia, siga em frente, não se distraia, siga em frente. Então assim, eu tenho muita percorrer ainda, mano. Eu tenho muita coisa a fazer ainda, tá ligado? Esse ano eu quero morar sozinho, quero ter essa responsabilidade. Esse ano, é igual assim, eu tô fazendo faculdade. E eu sinto que é uma dificuldade muito grande para eu poder pegar aquilo ali e estudar, sabe? Até pelas outras coisas que eu quero fazer. Mas eu quero organizar isso realmente para poder colocar tudo ali, sabe? A organização tá me ajudando muito a poder não se distrair. É igual eu chego à noite aqui que que eu tenho que estudar, irmão. Eu acabo de postar minhas coisas, de respondo quem tiver que responder e pum, celular dentro da gaveta. Porque não dá, irmão. A noite é o horário que eu mais quero pegar e dar aquela relaxada ali. Mas por enquanto eu não posso. É um período, irmão. Esse período vai passar e eu vou conseguir vencer essa porra. Tá ligado? Minha cabeça passa um monte de coisa, velho. Passa um monte de pensamento. Eu filtro alguns, procuro entender porque que eu tô pensando outros. E eu tento ao máximo não me distrair. Porque a vida da gente hoje em dia tá isso, velho. Você vê, você abre o celular, tudo quer te prender atenção. Você vai na rua, tudo quer te prender sua atenção. É excesso de informação ali, é isso, aquilo. É igual, por exemplo, quando você escolhe o seu caminho, automaticamente os lugares que você vê conteúdo que você consome te oferecem as pessoas que percorreram esse caminho, sabe? Só que foi difícil para eu colocar na cabeça que cada um percorre o caminho de um jeito, irmão. Você pode aprender com o erro de outras pessoas, sim, pode, perfeitamente. Mas você tem que entender que cada caminho é único, irmão. Eu não posso pensar, eu que quero ter uma academia, um centro de treinamento, que a minha academia vai ser igual a Shootbox, entendeu? Que vai ser igual a academia da Aliança, que vai ser igual a academia dos meus irmãos Nogueiras. Porque cada um teve seu caminho, irmão. Eu posso pegar o plano de ação deles e fazer igual. Porque é o mesmo nicho. Mas a questão da caminhada é diferente, cara. Sabe? São ambientes diferentes, cidades diferentes, coisas diferentes, pensamentos diferentes. Eu posso pegar vários pensamentos dele. Mas eu tenho que pegar os pensamentos dele e implementar aqui. Entendeu? E implementar aqui. Sabe? Implementar. Porque é foda, cara. É uma situação muito louca, velho. E pra homem, velho. Pra homem a situação é dobrada. Porque a gente pensa assim, pô, a gente tá ficando velho. A gente quer. Porra, eu tô com 31 anos, mano. Eu queria ter um filho já. Sabe? Queria muito ter um filho, velho. Porque eu fico com medo de ficar velho e eu não aguentar fazer as coisas com meu filho, tá ligado? Pô, eu também quero ter uma condição de vida maneira pra eu poder buscar meu filho na escola. Pra eu poder participar de uma reunião dos pais. Tá ligado? Poder estar presente na vida dele, sabe? Eu não quero ficar passando aperto de tudo pra criar meu filho também, velho. Isso é uma parada que eu penso muito na hora de formar uma família, sabe? Eu quero ser o provedor da parada. Não pra ficar, eu sou o provedor, não, mano. Porque eu quero poder prover uma parada maneira pra minha família. Poder prover uma casa maneira. Poder prover um carro maneiro. Poder prover condições de viajar. Sabe? Então na minha cabeça eu tenho tudo isso, velho. E eu fico pensando nisso. E aí eu falo na mesma hora, porra, se eu quero ter isso, eu não posso me distrair, eu não posso ficar consumindo esse tipo de conteúdo, eu não posso ficar esse tempo todo no celular, eu não posso ficar consumindo esse excesso de informação. Eu tenho que viver um dia por vez, um dia no meu caminho, aprender com meus erros, evoluir com meus erros e seguir em frente aonde eu quero chegar. É sobre isso, cara.
sabe? É sobre isso. É igual, teve uma época que eu tava, tipo assim, com tanto excesso de informação na minha cabeça que eu não tava fazendo nada, irmão. Nada. Porque a gente vê isso, vê aquilo, vê isso, vê aquilo. A gente tem um costume de ver sempre o resultado final das pessoas, né? E esquece de ver o capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pelo que a pessoa passou até chegar ali, irmão. Por isso que eu gosto muito do YouTube, irmão. Porque eu vejo meus vídeos antigos e falo assim, pô, você melhorou, mano. Você tá ligado? Você tá ligado que você melhorou um pouco? Ia melhorar de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 4, de 4 para 5. A melhora é essa, tá ligado? É isso que eu tenho que ver, irmão. É isso que eu paro pra refletir todos os dias. Quando eu pego minha agenda, que eu vejo as coisas que eu fiz, eu falo assim, caralho, irmão, eu fiz tudo hoje. Então, quando eu falo assim da minha agenda, que eu fiz tudo, que eu não me distraí com nada, eu sei que eu tô 1% mais perto do meu objetivo. Sabe? A questão de não se distrair, cara, ela é muito forte, sabe? Porque aparece coisa pra tudo, irmão. Infelizmente a gente vive num ciclo, né, de pessoas que cada um vive de um jeito, tá ligado? E aí eu falo, porra, você tem um concurso pra fazer no dia 20. E aí você precisa estudar até esse dia 20. No dia 17 tem um churrasco. Você vai pro churrasco ou você vai estudar? Eu particularmente vou estudar, velho. Vou estudar porque aquele dia eu não posso ir no churrasco, irmão. Mas aquela prova, às vezes pode ser minha última oportunidade. Você entendeu o peso das coisas? O peso de não se distrair? Então é isso que eu falo, irmão. É... Se você tem um caminho, se você escolheu um propósito pra sua vida, se você tem as coisas ali que você quer, eu quero fazer isso, 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 eu quero ter isso, 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 irmão, siga nesse caminho, cara. Siga. Siga nesse caminho. Percorra esse caminho. Seja árduo quanto for. Percorra o caminho que você quer chegar, irmão. Porque o resultado vai ser seu. Do jeito que você quis. Não vai ser por influência de fulano, ciclano, beltrano, não. Vai ser do jeito que você quis. Eu desde quando eu comecei o jiu-jitsu, eu falei que eu queria fazer uma faculdade. Queria ser faixa preta de jiu-jitsu. Quero ser grau preto de Muay Thai. Quero ter minha academia, sabe? Quero ser um empresário. Eu tenho muitos e muitos sonhos, irmão. Muitos, muitos, muitos. E eu quero realizar todos. Tudo vai de acordo um com o outro, mano. Tudo vai no mesmo ciclo ali, sabe? E eu não posso perder essa linha, tá ligado? Não posso, mano. Se eu falar com você que às vezes eu não me vejo fraco, tô mentindo, mano. Tem período que a gente duvida da gente pra caralho, sabe? Mas eu não posso me distrair. Eu não posso me distrair em momento nenhum, irmão. Siga firme, cara. Siga firme na sua caminhada. Não se distraia. Esse é mais um vídeo, né? Esse é mais um podcast do Tatame Meu Topo. Tema não se distraia. Siga em frente nos seus objetivos, percorra o seu caminho, enfrente as suas lutas, que você vai chegar longe, irmão. Esse é mais um episódio. Tamo junto. Os